Bem-vindo a mais um Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade às aulas e agora a gente está fazendo um breve resumo para que a gente venha entender o que nós já vimos e aquilo que falta ver. Então, olhando aí para essa tela que você está vendo na sua frente, nós temos a Torá, os 5 primeiros livros, e todos eles nós já vimos. Nós temos o cânon hebraico dos profetas, e aí tem os Nivins, e os livros que nós já vimos, e o Ketuvim, que são os escritos bem à direita, e aquilo que compõe o Ketuvim, e aquilo que nós já vimos desses livros. A partir daí nós vamos entrar então na continuidade de 1 Crônicas, e só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, 1 Crônicas a gente está batendo então no mês de junho, e a gente vai dar continuidade para o segmento, tudo aquilo que a gente já vem vendo. Então junho a gente bateu 1 Crônicas, 1 Reis, 2 Crônicas, iremos bater 2 Reis, e dia 26 a gente vai bater um livro à parte. Então nós entendemos que essa geração de Esaú, ela perdurou no tempo e espaço também, não só a geração de Israel. Bem, capítulo 2 vai dar continuidade então às descendências de Jacó, e vai citar ele todas as descendências. Então vai começar citando todas, mas na hora de começar a descrever genealogia por genealogia, ele vai pular Ruben. E isso traz à tona o que aconteceu em Gênesis, logo no princípio, lá no finalzinho, quando Abraão está chegando e dando aquilo que a sociedade bíblica diz que são as bênçãos de Abraão, as bênçãos finais. E na realidade ali Abraão praticamente fala com todas as letras, num trocadilho hebraico, que preferia que Ruben estivesse morto, porque ele tinha se deitado com uma de suas esposas, uma das mães dos seus irmãos. Bem, Simeão e Levi tinham sangue nas mãos. Eles passaram a faca um povo que tinha feito aliança com a casa de Israel. Então, também eles não são exemplos para serem citados como o primeiro. Mas Judá, que é o próximo, ele é citado. E lá o texto bíblico, a profecia bíblica, vai chegar a dizer que o cetro não se apartará de Judá, até que venha aquele para o qual ele está determinado. E aí nós vamos verificar a profecia a respeito do próprio Messias. Então Judá passa a ser o líder das tribos, ele passa a ser a cabeça das tribos naquela profecia. E quem recebe a porção dobrada naquele momento? A porção dobrada quem vai receber vai ser José, que aí os seus filhos vão ser contados como filhos de Israel, que aí a gente vai ter então Benjamim e Efraim sendo contados como filhos de Israel. Então, voltando a falar então do capítulo 2, o capítulo 2 ele vai falar sobre a descendência de Judá. Começa pela casa de Judá, não começa por Rubens. E não está falando só de maravilhas, de coisas positivas, não há somente pontos positivos dentro do texto. Você vai verificar, por exemplo, no versículo 7, que vai falar Acar, o perturbador de Israel, que pecou nas coisas condenadas. Aqui ele está trazendo à tona o que aconteceu lá em Jericó. Jericó foi tomada, Deus falou que a cidade toda era consagrada a ele, que tudo que estava na cidade deveria ser queimado, nada deveria ser retirado da cidade, mas Acar, ele vai chegar e vai verificar uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de 50 ciclos, e vai desejar, vai cobiçar isso para ele, vai guardar debaixo da sua própria tenda. Vai acontecer que Israel vai para as batalhas, e em dado momento Israel vai começar a perder, as pessoas vão começar a morrer, e aí vai se fazer o questionamento, Senhor, o que houve? Por que nós estamos perdendo? E aí vai ser descoberto que há pecado. Vai ser jogado a sorte, e a sorte vai cair na tribo de Judá, vai cair sobre o filho de Zera, vai cair sobre o filho de Zabdi, filho de Carmi, Acás. E aí é questionado a casa que ele fez, e ele vai dizer, eu peguei essa capa, eu peguei essa prata, eu peguei esse ouro. E aí vai ser feito o julgamento, ele vai ser sentenciado à morte, ele e todos os seus, e a partir daí Deus novamente é com o povo, porque já não mais há pecado naquele local. E seguimos então para o capítulo 3. E o capítulo 3 vai falar sobre os descendentes de Davi. Vai citar gerações após gerações. Vai citar a descendência de Salomão. E vai citar todos aqueles que foram e aqueles que retornaram do cativeiro babilônico. E para você ter uma ideia, vai citar ali Zorobabel, voltando. Esse vai ser o primeiro
que vai realmente governar sobre Israel depois de Israel voltar do cativeiro. Não só Zorobabel vai ser citado, mas pelo menos 5 descendentes na sua linhagem, 5 gerações. Se tem 5 gerações sendo contadas, isso vai dar mais ou menos nos dias em que Esdras era vivo. Então, daí se vem a ideia de que o cronista mais indicado para poder ter escrito esse livro seria Esdras, pelo conhecimento, pela vontade, pelo desejo, pela reverência ao Deus de Israel. Então seria a pessoa mais indicada para ter composto 1 Crônicas. No capítulo 4, então, volta a citar os descendentes de Judá e aí depois segue para citar os descendentes de Simeão. É interessante notar que o capítulo 4, versículo 1, ele vai ser diferente do 2, versículo 3, onde que vai estar citando ali quem são as gerações de Judá. Aqui está dizendo que as gerações de Judá são Pérez, Esrom, Carni, Ur e Sobal, mas quando olhamos lá, nós verificamos que estes não são os filhos de Judá. Ora, se você olhar os primeiros 52 versículos do capítulo 2, você vai entender que o capítulo 4, versículo 1, é um resumo de 52 versículos que há ali. Então não está citando quem realmente é filho de Judá, está se citando a linha genealógica. E aí ele vai citar esses 5 nomes para compor a linha genealógica. Voltando então a Zorobabel, o texto lá de 1 Crônicas 3,19, os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei, os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles. E aqui o texto prossegue, versículo 20, e por aí vai. Você vai verificar que tem 5 gerações sendo nomeadas nesse capítulo. Capítulo 5, então, vai citar a tribo de Rubens, a tribo de Gade, e algumas versões vão citar Manassés do leste. Outras não vão citar, até porque o texto é muito curto e eles acabam não citando Manassés. Não que a tribo não fosse grande, ela é grande. O espaço que ela ocupa, o território que ela ocupa é um território enorme. Mas aqui está citando aquelas que são transjordânicas, aquelas que não atravessaram o Jordão, aquelas tribos que na hora que foi se ocupar o território que Deus ia dar, Canaã, falaram, não, essa terra que está do lado de cá é muito boa, ela tem pastos verdejantes, nós somos homens de gado, isso aqui seria muito bom para a gente. E aí eles acabam ocupando aquela terra e ajudam seus irmãos a conquistar a terra deles, do outro lado do Jordão. Então aqui está dizendo dessas tribos, elas foram as primeiras a serem levadas cativas ao cativeiro da Síria. Então essa primeira leva ela vai acontecer em meados de 758. A última leva vai acontecer em 722, 36 anos após a primeira leva. E é dessas levas ao cativeiro é que não retorna ninguém. Porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles, pelo que o Deus de Israel suscitou o rei da Síria, que os levou cativo, onde permanecem até o dia de hoje. E esse até o dia de hoje é até o dia que o cronista estava relatando os fatos, ou seja, nós de Judá voltamos, eles não voltaram. Capítulo 6, então, a gente vai ter a tribo de Levi sendo citada e a todas as suas cidades, vai falar bastante coisa sobre o templo e o sacerdócio. Se você tentar trazer à tona o porquê que Judá e Levi estão o tempo todo em foco, você consegue descobrir. Ora, Israel está voltando para sua própria terra. O povo precisa de alguém que domine sobre ele. Então, quem é o rei? Judá? Quem de Judá? Então tem que se citar a linha genealógica de Judá para que possa se identificar quem é a genealogia do rei. E quando nós olhamos para o povo de Israel, eles possuem o templo, eles possuem o sacerdócio. Quem é da tribo de Levi que é responsável em estar na presença de Deus, em oferecer as ofertas, os manjares? Quem toma cuidado do átrio, dos pátios? Quem é responsável por cada porção dentro do templo? Ora, precisa se definir. Então, quem são os gersonitas? Quem são os coatitas? Quem são os meraritas? Para aí sim eu poder definir o que cada um tem que fazer diante do templo quando eles estiverem de volta à nossa própria terra. Por isso que você vai identificar no livro de Crônicas bastantes capítulos falando sobre Levi e sobre suas tribos, sobre sacerdócio, sobre o templo. Há necessidade de definir quem faz o quê,
quando Israel volta para sua terra. Capítulo 7 vai falar sobre Isacar, Benjamim, Naftali, Manassés do Oeste, Efraim e Ásia. Tem um texto que fala sobre Isacar que ele é muito interessante, está nesse capítulo, se você puder, dê uma lida e reflita bastante sobre ele. Capítulo 8, descendente de Benjamim e Saul. Então são citados todos os descendentes de Benjamim e são citados os descendentes de Saul. Isso também tem importância. Quando nós olhamos lá, parece que o cronista está fazendo de tudo para que não se perca as linhas genealógicas. E por isso que quando chega na plenitude dos tempos, Paulo ele pode afirmar com toda exatidão que ele é um benjamita. Ele é um descendente da tribo, porque a sua geração voltou do exílio, porque ele perdura ali no tempo e espaço, porque a sua genealogia continua a ser contada. Então isso é muito importante para os judeus, para Israel como um todo. Capítulo 9, então os habitantes de Jerusalém depois do retorno. Isso é o título que a Sociedade Bíblica dá. E a gente tem lá em 1 Crônicas 9:1, todo Israel foi registrado por genealogias, e inscrito no livro dos reis de Israel e Judá, e foi levado para o exílio à Babilônia, por causa da sua transgressão. Bem, há quem diga inúmeras coisas sobre essa passagem, mas pense, leia e reflita. Todo Israel, não está falando uma porção dele, não fala sobre Judá, fala que todo Israel foi registrado por genealogias e escrito nos livros dos reis de Israel e Judá. Foi levado para o exílio à Babilônia, por causa da sua transgressão. A questão é, que livro dos reis é esse? Reis de Israel como um todo? Porque quando nós olhamos para o livro de Reis, nós encontramos uma lista tão grande assim de genealogias, batendo homem por homem. Ele está falando de um outro livro que era comum à sua época. A outra questão é, esse livro ele foi escrito quando? Ele era anterior aos povos terem ido para o exílio ou ele é posterior aos povos? Porque o título que a Sociedade Bíblica dá são os habitantes de Jerusalém depois do seu retorno. Então, há de se pensar que Israel é esse que está aí. Mas, quando nós olhamos o capítulo 9, versículo 3, a gente já tem algumas dicas. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Como assim? Se o reino do sul era só Judá, Benjamim e meia porção de Levi. Aqui está dizendo que não. Aqui está dizendo que do cativeiro babilônico voltaram os filhos de Judá, os filhos de Benjamim, os filhos de Efraim e Manassés. Habitaram estes em Jerusalém. Não cita quem deixou de habitar em Jerusalém, quem habitou em outra porção. Fala, esses aqui habitaram em Jerusalém. Isso já é uma indicação para você entender que, em algum momento, no livro de Reis, quando a parte do Reino do Norte começa a se desvirtuar do Senhor, que eles começam a matar todos os levitas e aqueles que verificaram que isso era mal ao Senhor, saíram das suas terras e entraram no território de Israel. Houve uma porção logo no início do governo, houve uma porção momentos antes da última tomada em Israel. E ambos os textos vão falar que algumas tribos entraram e fala assim, alguns de Israel entraram. Então você vai verificar que existe uma representação de Israel dentro de Judá. Ah, mas foi a tribo como um todo? Não, é uma representação. De modo que o livro de Apocalipse ele é crível. Lá está citando as tribos. E como assim, se do Império Assírio, quem foi não voltou? Sim, quem foi não voltou. E quem não foi? E quem antes de ser tomado o Império, entrou nas terras de Judá e ali fez morada? Esses permanecem vivos. Esses têm a sua genealogia contada. Deus sabe quem são. Capítulo 10 vai citar então a morte de Saul e seus filhos, e isso é o start para que o cronista comece a narrar os fatos que vão trazer à tona a ascensão de Davi. Capítulo 11 então vai falar que Davi é o ungido sobre Israel, sobre todo Israel, não vai citar aquilo que acontece na porção da casa de Judá, que Davi é ungido primeiro na casa de Judá e aí sim todo Israel.
A ideia aqui é chegar e dizer que Davi é rei sobre Israel, e não sobre a casa de Judá. Ele é aquele a quem Deus elegeu. Vai citar então a conquista da fortaleza de Sião, que mais tarde vai ser chamada de cidade de Davi, e vai fazer parte de Jerusalém. Capítulo 12 vai rememorar aquilo que a gente já viu em Samuel, vai falar dos homens de Davi, ou dos valentes de Davi. Capítulo 13 vai falar da arca repousando em Obed-edom. Então vai citar novamente a situação com Uzá, que Uzá vai verificar que a arca vai tombar, e aí ele vai e segura a arca para que a arca não caia e não abra, porque se a arca abrir, pode ocorrer o que ocorreu antes, em 1 Samuel. Porque as pessoas que abriram a arca por curiosidade para ver o que tinha lá dentro, morreram todas. Então, o que Uzá tinha em mente? Se essa arca cai, se ela abre, todos que estão aqui ao redor fatalmente morrerão. Então Uzá dá a sua própria vida em prol de todos que estão ali, inclusive em prol do rei de Israel. Davi muito se angustia, ele fica muito desgostoso porque isso acontece, porque Uzá perde a vida, e ele deixa a arca repousar então na casa de Obed-edom. E a arca vai repousar ali durante um certo tempo. Aqui o cronista dá uma ideia de tempo e espaço, porque ele vai falar que existe um acordo com Irão, vai citar então as mulheres de Davi, vai falar que Davi vai para a batalha contra os filisteus, vai citar as vitórias de Davi contra os filisteus, e só passado esse tempo, o que o cronista realmente disse que ocorre, passado um tempo, vendo que a casa de Obed-edom está sendo realmente abençoada, aí Davi resolve trazer a arca. Mas Davi não resolve trazer a arca de qualquer jeito. Aqui em Crônicas ele diz o que ele faz. Ele diz que ele estuda, ele lê, ele entende, ele chama os sacerdotes e fala: olha, vocês são responsáveis, vocês têm que trazer a arca. É o que está escrito lá em 2 Samuel 2,6. Os levitas são os responsáveis. Ok, naquela época a gente não tinha os textos por capítulos e versículos? Não tínhamos. Mas o que eu estou trazendo à tona é que Davi leu, entendeu, compreendeu e informou o que deveria ser feito. E aí, realmente é o que vai acontecer. Porque quando nós olhamos como a arca deveria ser trazida, você vai verificar que a forma correta de transportar essa arca era por intermédio dos sacerdotes. Eles deveriam cobrir a arca para a viagem. Está lá em Números 4, do 5 ao 14. Eles eram responsáveis por transportar essa arca. E como eles faziam? Através de varas enfiadas em argolas. Está lá em Êxodo 25, 14. Quem era responsável? Eram os meraritas, os gersonitas, os coatitas? Sim, os coatitas. E caso eles tocassem nessa arca, eles morreriam. Está lá em Números 4,15. Então, a partir daí se entende o modo correto como a arca deveria ser conduzida. Davi faz exatamente como está escrito. E aí, dessa vez, a arca entra. E o cronista faz questão de relatar que Davi buscou as Escrituras, que Davi fez conforme as Escrituras mandavam, que a arca só entrou porque foi-se cumprido aquilo que Deus deu como ordenança, para que o povo entenda e compreenda que eles devem obedecer ao Senhor. Que o motivo deles terem ido para o cativeiro foi porque eles desobedeceram, foi porque eles quebraram a aliança, foi porque eles fizeram inúmeras coisas que eles não deveriam ter feito. Capítulo 16, então, Davi vai dar ação de graças pela entrada da arca, e ele vai louvar a Deus, e o hino que ele vai cantar vai compor o Salmo 96, 105 e 106. O capítulo 17 está registrando o intento de Davi em construir o templo, as palavras de Natã proferidas a Davi, dizendo: olha, você tem sangue nas mãos, não será você, será o seu descendente, ele construirá. Você pode preparar as coisas, vai. Capítulo 18, então, vai citar as vitórias que Davi teve. Capítulo 18, 19 e 20, todas elas citam as vitórias de Davi. Quando nós olhamos e lemos o capítulo 20, versículo 1, então o texto vai dizer que na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu o seu exército até a terra dos Moabitas e a arrasou, enquanto Davi ainda estava em Jerusalém. Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Bem, mais uma vez, eu estou trazendo à tona aqui para chamar a atenção que o livro de Crônicas não está preocupado com os pecados de um homem só. Aqui a gente vai verificar que logo depois desse texto lá em Samuel está sendo citado o pecado de Davi, o adultério com Betseba. Aqui você não vê sendo citado nada disso, porque Crônicas está preocupado com os pecados que causam consequências diretas em toda a nação
de uma forma bem rápida. Os pecados que causam consequências dentro da família e que vão gerar algum tipo de instabilidade, consequências, ele não está trazendo à tona. A preocupação não é essa. A preocupação é: vocês têm que ser unidos, vocês têm que trabalhar em conjunto, vocês têm que ser um só. Porque todas as vezes que os homens pecaram como nação, eles se perderam. Então aqui está dizendo e está trazendo à tona apenas aquilo que causa a destruição da tribo como um todo. Aquilo que é julgamento de Deus na parte individual de cada um, o livro de Crônicas não está preocupado em trazer à tona. Já tem o livro de Reis para isso. Quando nós olhamos então, capítulo 21, nós vamos encontrar mais um texto ali que é um tanto quanto interessante, que é o pecado de Davi, dele ter levantado o censo de Israel. Só que no capítulo 21, versículo 1, o texto vai estar dizendo: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E esse numerar é contar quantos homens Davi tinha em condições de ir para a guerra. Porque numerar, saber quem é o descendente de quem, isso era muito fácil, porque eles mantinham um registro das famílias. Então, se ele quisesse saber quantas pessoas existia na casa de José, ele ia saber quantidade total, mas ele não saberia quantos são homens de guerra, quantos atingiram a idade de guerra e quantos deixaram a vida da guerra, porque já passaram da idade. O único jeito de saber isso é levantando um censo. Então, o que está dizendo aqui? Que Davi começou a querer saber quão grande era seu império, quão forte ele era, quão magnífico era o seu império diante dos homens. Então, quando Davi percebe que ele tinha feito algo que era errado ao Senhor, aí ele quer voltar atrás, mas o próprio Natan já chega e fala: olha, Deus te colocou 3 situações, você tem que decidir o que você quer. Mas vai vir juízo sobre Israel por causa disso. Então fica bem claro, mas o que eu quero chamar a atenção nesse versículo 1 é que apenas em algumas passagens nós encontramos a menção de Satanás no Antigo Testamento. Em Jó nós encontramos isso 14 vezes, em Salmos 109, versículo 6, e em Zacarias 3, do 1 ao 2. E a outra passagem é exatamente essa. Pouquíssimas vezes se fala sobre Satanás. Apenas nessas partes bem pontuais é que se cita o nome, o adversário. Quem vai fazer isso com maior exatidão vai ser o próprio Messias, quando ele vem na plenitude dos tempos. E aí a gente tem o Novo Testamento carregado de informações do Messias a respeito do assunto. Capítulo 22, então, vai falar sobre os preparativos para o templo, o que se deveria juntar, o que se deveria preparar, quais eram os mantimentos, do que o templo seria erguido. E Davi ali começa a contar quantidade de materiais que ele vai deixar em prol do templo. O capítulo 23, então, Davi vai indicar Salomão como rei. Apesar da gente estar dizendo assim, Salomão é feito rei, mas aqui é uma indicação. E aí são instituídos as funções. O capítulo 24 ao 27 são os turnos e os trabalhos do templo. Quem vai fazer isso é o próprio Davi antes de ir embora. Ele vai dizer como as coisas têm que funcionar. Então ele vai constituir o trabalho no templo, as funções, as equipes, os turnos, os porteiros, quem é o responsável por isso, por aquilo outro. Então tudo aquilo que Salomão precisava saber, Davi ele vai deixar registrado. Capítulo 28, então, Davi vai exortar os príncipes e a Salomão. E aí vai apresentar Salomão como seu sucessor e vai lhe dar as plantas do templo. E o capítulo 29 são as ofertas para a construção do templo. Salomão, de fato, é feito rei sobre Israel. Quem vai auxiliar nessa empreitada vai ser o sacerdote Zadok, o profeta Natan e Benaia, que era o conselheiro do rei, filho de Joada. Eles constituem Salomão rei. E é interessante você verificar que existem profecias a respeito de Zadok, dos descendentes de Zadok. Pelo bem que eles fizeram à casa de Davi, Deus diz que os filhos deles serão sacerdotes no milênio. Ou seja, existe uma geração que está sendo contada, que eu e você não conhecemos, mas que aquele que conhece todas as coisas sabe. E ele mantém essa geração contada, para que naquela época eles possam exercer essas coisas. E assim nós concluímos então o livro de 1 Crônicas, e eu te chamo a você continuar nesse estudo e a gente estudar agora então
2 Crônicas e a primeira parte de Reis, o primeiro livro de Reis. Então, que Deus te abençoe, te guarde, que você possa continuar esses estudos e até a próxima. Fique com Deus. Shalom.